falar de liberdade é um problema, porque a liberdade ela envolve a moral, né? E o que é a moral? A moral é esse conjunto de regras sociais aí que existe aí no imaginário social, que está presente na consciência das pessoas. Então, as pessoas elas têm esse senso de aquilo que é bom, que é ruim, que é certo, que é errado, o que uma pessoa pode fazer, o que não pode fazer. Mas eu queria alertar você para o seguinte, que a moral, ela, como tudo na vida, ela não é perfeita, né? Não é porque algum tipo de regra faça parte de uma sociedade, né, como moral, que necessariamente seja bom, né? Tem muitas coisas aí que eu observo que são ridículas, né? Mas existem aí como regra moral, né? Nós temos a lei. A lei ela obriga a todos. A lei é uma espécie de contrato. Estou falando qualquer lei, a lei constitucional, a lei trabalhista, a lei criminal, enfim, é um conjunto ali de regras onde nos obriga, né? Então, todos devem seguir e fazer suas coisas, seus atos, de acordo com a lei. Mas além da lei, existe a moral, essa moral social que nós conhecemos. E aqui no Brasil, a nossa moral ela é muito influenciada pela religião. Especialmente, no nosso caso, a religião cristã, que ela é muito grande aqui no Brasil. Então, o cristianismo, né, a igreja cristã, ela tem a sua moral própria. E, de certa forma, eles também, os cristãos, eles querem também impor esse sistema moral a todas as pessoas, né? Mas não era para ser assim. Se existe uma determinada religião, uma determinada igreja, com seu sistema de crença e seu sistema moral, então aquilo ali é para ficar ali. Por quê? Porque aquilo ali é válido para eles, né? Eles pensam daquela forma. Então essas questões aí deviam ficar restritas a eles e não querer impor isso a todas as pessoas, né? Mas voltando à questão da lei, nós já temos nossa lei. Então aí surge essa pergunta, até que ponto a moral é boa, né? Porque nem sempre a moral ela é uma coisa boa. Eu vejo aqui no Brasil, eu vejo um atraso muito grande com relação a algumas questões importantíssimas para o país e que não vão para frente ou estão travadas por uma questão moral. O que está por trás é essa questão moral, né? E aí eu cito, por exemplo, o uso da maconha. O uso da maconha me parece que por trás tem uma questão moral aí, né? A maconha no Brasil é proibido ainda. E eu não vejo motivo porque a maconha deva ser proibida, mas ela ainda é proibida aqui no Brasil, se bem que há um horizonte de liberação da maconha aqui no Brasil, nós sabemos disso. Mas outra questão aqui também que me vem à cabeça é a do suicídio assistido, por exemplo, que em alguns países já foi aprovado. Aqui no Brasil não se pode, não, essa prática do suicídio assistido não é permitido. Outra questão também aqui ainda existe um certo preconceito com relação aos casamentos gays, né? Para você que não sabe, mas desde 2013 o Conselho Nacional de Justiça
ele se pronunciou a respeito do casamento gay, permitiu, né? Mas não tem uma legislação que fala do casamento gay, e aí isso é uma questão que tem alguns juízes ainda que embaçam, e, enfim. O aborto, também o aborto precisa ser repensado, precisa ser discutido, o aborto. Enfim, tem essas e tem outras questões também, porque por trás de tudo isso existe uma moral. Mas a moral, ela também se corrompe, ela também adoece, né? Nós temos no Brasil, eu acredito, uma moral doentia, digamos assim. Então veja só, uma pergunta muito simples que eu faço para você é o seguinte: o que é que você tem a ver com a vida do outro? O que é que eu tenho a ver com a vida do outro? Né? Então, eu acredito que para uma sociedade ser saudável, ela tem que ser livre, certo? Então, naquilo de fato que não puder ter liberdade, então entra a lei. A lei está lá para coibir tipo de prática que não seja possível, que não seja permitido. Mas você ter você ter um sistema legal e, além de tudo, ter uma moral adoecida, né? Então eu vejo aqui no Brasil, eu vejo essa coisa de as pessoas acharem que sabem o que é bom para o outro. Elas acham que elas são os juízes das pessoas, das práticas. Então, é muito comum aqui a crítica, né, em relação ao outro e uma perseguição à liberdade do outro. Eu confesso para vocês que eu já ultrapassei isso aí e muito. Eu vivo muito olhando a minha vida, o que eu faço, o que eu devo fazer, o que eu não devo. Já a vida do outro, nessa questão moral, não me interessa muito, ou não me interessa nada. Então, pessoal, é necessário a gente conceder ao outro a liberdade de pensar, a liberdade de ser, a liberdade de se expressar. E no Brasil a gente ainda vive essa coisa, sabe? De querer castrar o outro, de querer que o outro faça só aquilo que eu acho que é certo, de querer que o outro ande na linha conforme o meu entendimento do que seja o correto. Então, é preciso termos essa consciência de deixar que o outro seja livre, seja feliz e que procure o seu caminho, acertando ou errando, mas que ele viva o caminho dele. Então, sem essa, rapaz, de querer estar impondo as coisas ao outro, como se você fosse um Deus, né? Então isso é uma coisa que eu acho que a sociedade deveria já ter superado essa coisa tão pequena, tão mesquinha, não é? Então é isso aí, pessoal. Falei um pouco sobre liberdade individual. Isso é um tema muito interessante. E tem muito pano para manga, né? Tem muita coisa que se falar dentro de liberdade individual. Ok? Um abraço.